Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 73, aliás, 72. Então, questão de número 678. Kardec faz a seguinte pergunta: em os mundos mais aperfeiçoados, então quer dizer, nos mundos mais aperfeiçoados, né? Nos mundos mais perfeitos, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? É aí que está agora, né? Aqueles que pensam assim, morreu, não preciso mais trabalhar, ou descansou, né? Estava sofrendo demais, descansou, trabalhou demais aqui na Terra. Tem pessoas que dizem assim, e isso aí é uma santa ignorância, as pessoas que dizem assim, o que adiantou? Trabalhou a vida toda, né? Olha lá. Amealhou uma fortuna imensa. Morreu, deixou tudo aí para os filhos. Ora, gente, e aqueles filhos, será que não se encontravam não se encontravam assim dentro da programação da justiça divina, das leis divinas, a dar sequência naquilo que o Pai iniciou? Pode ser que aqueles filhos não tinham as condições, a capacidade que aquele pai tinha para amealhar tantos bens materiais, tantas indústrias. Então foi programado que aquele pai conquistasse tudo para deixar para os filhos dar sequência. Você entendeu? Olha só, já diminuiu aquela carga dos filhos. Aqueles espíritos ali, eles não terão que se preocupar em angariar, em amealhar fazendas, empresas. Eles vão ter que se preocupar apenas em administrar. Então, se tinha lá na empresa do pai 10 mil funcionários, eles vão só manter aquela empresa por resto da vida deles e mantendo aqueles 10 mil funcionários, aquelas 10 fazendas, aquelas 20 empresas. Então, aquele pai veio com esta finalidade. Trabalho, gente. Trabalho. Tem pessoas que falam assim, mas fulano tem 50 casas, enquanto outros não tem nenhuma. Isso é uma injustiça, não é não? Isso chama justiça divina. Esses que ficam maldizendo esse que tem essas 50 casas, não soube em vidas passadas dar valor no que teve. E esse, se tem 50 casas, é porque é um bom administrador. E quantas pessoas dependem dele? Encanador, pedreiro, eletricista, sabe? Olha, uma renca de gente depende dele para manter aquelas 50 casas em pé. Significa que ele é um bom administrador. Depois, quando ele desencarna, deixa para os filhos
Aí já é responsabilidade dos filhos manter as 50 casas ou vender tudo e torrar o dinheiro tudo. Mas se vender e torrar o dinheiro tudo, aí o problema já é deles, porque pelo menos o pai já fez aquilo que tinha que ser feito. Então, em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade do trabalho, de trabalhar? Resposta: é lógico que sim, né, gente? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Aí é que tá, né? De acordo com as necessidades. Está em relação com a natureza das necessidades. É lógico. Meu pai trabalha e eu também. Jesus nos disse isso. Então, se nós formos olhar por esse lado, o trabalho ele existe em todas as faixas evolutivas, em todas as classes evolutivas, nos universos, nas dimensões por toda a eternidade. Se meu pai trabalha e eu também, nós desconhecemos o que é realmente o significado do verdadeiro trabalho. Nós desconhecemos. Gente, neste momento, Deus está confiando, nesse momento de 2021, Deus está confiando a bilhões de espíritos do nível de Jesus, acima de Jesus, abaixo de Jesus, também guia e modelo de pleiades de espíritos nos universos. Ou vocês acham que Deus nos universos confiou apenas a Jesus essa pleia de espíritos que se encontram aqui na Terra? Não, gente. Todos os planetas nos universos são habitados. É óbvio que se encontram cada planeta em um nível vibratório, numa faixa evolutiva, que não existe sequer outro planeta que tenha os mesmos habitantes correspondentes aos que existem aqui na Terra. As formas físicas, você entendeu? Aqui no planeta Terra mesmo, nós convivemos com outras centenas de seres de outros planetas que vieram para cá e no nosso meio eles vivem, só que numa outra dimensão junto conosco, tanto em terra quanto em água, nos oceanos. Isso tudo faz parte da evolução. Então, nesse instante, Deus está confiando a um número inimaginável de espíritos do nível de Jesus, para cima ou para baixo, a mesma responsabilidade que ele designou a Jesus a um período que não foi há 2.000 anos atrás, não. Isso foi antes. Veja bem, gente. Isso foi antes da Terra ter sido criada. Antes da Terra ter sido criada por Jesus, foi que Deus nos confiou a Jesus. Por isso, Jesus criou a Terra para abrigar a humanidade. Mas nós fomos
levados para outros planetas no sistema de Capela. E lá nós, antes do sistema de Capela, nós já vivemos em outro sistema solar, onde nós estagiamos em alguns reinos. Depois nós passamos por uma fase assim primitiva em alguns planetas no sistema solar de Capela. E depois nós desfrutamos de um período assim, de provas e expiações, de regeneração, mas quando nos encontrávamos numa fase nos mundos de regeneração, nós transgredimos as leis e retornamos aqui, fomos trazidos aqui para a Terra em condições assim muito precárias. Então, nós somos mais antigo que a Terra. Nós somos mais antigos que o sistema de Capela. Nós somos anterior ao sistema de Capela. Nós fazemos parte de um sistema solar antes de Capela. Então, olha só para você ver. Nós temos que raciocinar, gente. Agora, que existe aqui na Terra seres que tiveram princípios aqui na Terra, existe, que são aquelas tribos mais primitivas que aqui se encontram, mas a Terra é um berço, a Terra é uma residência transitória, onde as pessoas aqui permanecem, vêm para cá, se regeneram, melhoram e depois retornam aos planetas de onde vieram, de origem, né? Então, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Ora, é natural que em Júpiter, em Marte, eles lá têm necessidade de trabalhar de acordo com a evolução deles lá. Eles não ficam lá na ociosidade, eles não permanecem na ociosidade. Vamos dizer que aquele termo lá não cai como aqui na mitologia, o maná dos deuses. Não cai assim não, sabe? Não tem tudo pronto, assim, prontinho, 24 horas, tudo pronto. Isso é mitologia, sabe? Então, em todos os reinos, em todas as faixas evolutivas, faixas etárias, existe o trabalho de acordo com a evolução daqueles que nessas faixas evolutivas se encontram. É natural. Existe um momento quando chega no topo, vamos pensar assim, quando chega no topo, é que o espírito não tem simbolicamente mais o que fazer, aí é que começa o trabalho dele. Porque aí ele vai servir a Deus diretamente. Ele vai não só cuidar de determinadas regiões, como ele vai zelar daquelas regiões. Gente, tem seres no universo, eu vou dizer assim, o que eu vou dizer aqui é muito pequenininho perante a verdade, perante a realidade. Tem seres no universo que eles são tão evoluídos, mas que não são tão evoluídos assim, entendeu? Que eles conseguem de uma vez só, através do fluido cósmico universal, eles conseguem dar forma a esse fluido cósmico universal a uns 5 bilhões de galáxias, maior ou menor que Andrômeda. Um espírito
Aliás, isso já não é espírito mais. Eu vou tratar como um ser. Eles pegam aquele fluido cósmico universal, eles dão forma a 5 bilhões de galáxias. E eles ficam responsáveis por 5 bilhões de galáxias. Isso tudo é um trabalho. Olha a evolução desse ser até chegar a esse ponto. O professor um dia me disse que ele conhece uma galáxia, aliás, um sistema solar, onde o menor planeta é do tamanho da Via Láctea, a nossa Via Láctea. O menor, agora você imagina o maior, agora você imagina o Sol que sustenta naquele local aquele aglomerado de planetas. Tudo manipulado do fluido cósmico universal por seres ministros de Deus, por arquitetos siderais. Agora, que existem seres sozinho, que com sua evolução eles conseguem dar forma ao fluido cósmico universal, criando, vou usar o termo criar, porque eles não criam, eles dão forma, porque quem cria é Deus, mas eles dão forma, ele dá forma, esse ser dá forma a 5 bilhões de galáxias, do tamanho de Andrômeda, ou maior ou menor. E eles dirigem essas 5 bilhões. Agora, isso não é nada. E aqueles que constroem, que dá forma a 50 bi? E aqueles que dá forma a 100 bi? E aqueles que dá forma a 500 bi? Isso não é possível? Oh, mas como não é possível? Isso aí é muito fácil de compreender. É o trabalho, é a evolução. Chegaremos um dia a esse nível? Não sei, vai depender de nós. Porque esses seres estão batalhando, lutando faz muito tempo. Por isso que eu já disse que para Deus não existe passado e nem futuro, e sim presente. Aí para muitas pessoas isso fica difícil ser compreendido, né? As pessoas não conseguem compreender. Acho que eu estou dizendo bobeira, mas Galileu Galilei também, na época dele, os cientistas na época, eles acharam que ele estava dizendo besteira. Olha só, naquela época, os cientistas da época, os astrônomos, eles acreditavam que a Terra era plana, ou aliás, plana, quadrada, e que você ia e de repente você caía num precipício. E olha só para você ver, ela é redonda, né? Elíptica, redonda. Mas coitadinho do Galileu foi abrir a boca, deu no que deu. Então, o que eu estou dizendo, isso aí não é novidade. Os astrônomos, agora no ano de 2021, eles descobriram uma supergaláxia. Gente, estuda. O que eu falo aqui é embasado à luz da doutrina dos espíritos, mas eu estudo também. Os cientistas descobriram umas supergaláxias onde o menor planeta
é do tamanho do nosso sistema solar. O menor, agora você imagina só, o maior planeta no nosso sistema solar é Júpiter. Agora, eles descobriram uma galáxia onde o menor planeta é do tamanho do sistema solar. Cabe todos os planetas junto com o Sol e junto com o espaço que intermedia um e o outro. O espaço intermediário. Olha só para você ver como é que é as coisas. O menor planeta, agora imagina o maior. Foi descoberto agora em 2021, estuda isso. Não fica aqui só ouvindo o Zé Manek, não, você entendeu? Vai arejar sua mente lá no Google, vai analisar os cientistas, mas não se esqueça que é a luz da doutrina. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Então, quanto menos material eles, muito mais, quanto menos materiais são esses seres, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício, né? A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício, um suplício. Gente, eu volto na questão. Meu pai trabalha e eu também. Aí, conversando com o professor, perguntei assim, mas Jesus disse, meu pai trabalha e eu também, mas qual é o trabalho de Deus? Qual é o trabalho de Deus? O trabalho de Deus, meu filho, é construir universos. Jesus amado, aí acabou de complicar tudo. Porque você sabia que o universo é uma coisa e galáxias é outra coisa? Não é Deus quem cria galáxias. Quem dá forma ao fluido cósmico universal na forma de uma galáctica, de uma galáxia elíptica, são os espíritos siderais. Mas o universo é algo à parte da galáxia. Dá para você entender? Dá para você entender? Deixa eu tentar explicar de uma outra forma assim, ó. Sabe aquelas forminhas de gelo que a gente coloca na geladeira? Pois bem, Deus cria aquela forminha, tá bom? Acho que agora simplifiquei mesmo. Até eu fiquei bobo agora com essa colocação minha. O universo é criado por Deus. Então, o universo significa aquela forma. Os bons espíritos, esses espíritos siderais, eles não têm condições de criar aquela forma que é o universo, que não tem começo nem fim. Olha só a grandeza de Deus. Então, Deus cria aquela forma. Você entendeu? Porque aquela forma não é criada do fluido cósmico universal. É criada de um outro fluido que só Deus sabe o qual é. É um segredo de Deus. Contém muitas coisas que são segredos de Deus. Mas dentro daquela forma existe o fluido cósmico universal que os arquitetos siderais pegam e dão forma às galáxias. E ali pode ser construído um número inimaginável de galáxias, um número tão grande tanto quanto o universo. Olha só para você ver.
trabalham, estão todos trabalhando, né? Então a ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Gente, você acha que Deus precisaria trabalhar? Oxe, se fosse eu no lugar dele, eu ia procurar uma praia no universo, mas bem longe daqui. E eu ia deitar numa rede e eu ia tomar água de coco o dia inteiro. Entendeu? Show problemas, show. Mas não é assim que ele pensa. No entanto, no livro de André Luiz, os bons espíritos respondem a André Luiz, não sei se você sabe disso, e eu vou usar esse termo assim, Deus, gente, ele não pode pensar, porque toda vez que ele pensa, um universo é formado. Aí depois vem lá os bons espíritos, manipulando o fluido cósmico universal, e dando forma às galáxias, aos planetas, às estrelas e tudo mais. Então, faz parte do trabalho universal, tanto para aqueles mais inferiores quanto para aqueles mais superiores. Então vamos ao próximo vídeo.